Então, pessoal, não sei se vocês souberam, mas semana retrasada ocorreu uma espécie de burburinho aqui no YouTube. Ocorreu uma espécie de burburinho envolvendo o nome de uma influenciadora em particular. Tal influenciadora é uma pessoa minimamente relevante, né, porque ela tem Tem mais de 300 mil inscritos, e ela pratica uma coisa que eu acho bastante peculiar para mover o canal dela. Então, por conta dessas coisas, ela acabou enganando muita gente. Da última vez em que havia rolado esse burburinho aí, ela havia enganado um cara que aparentemente era uma pessoa que tem um canal muito menor do que o dela. Esse caso acabou revoltando influenciadores, gente que é muito mais famosa do que essa influenciadora aí. Fizeram um vídeo exposed, contra esse caso, envolvendo esse youtuber pequeno. Aí, a partir disso, que outros influenciadores resolveram reagir. Resolveram criticar essa influenciadora, falando que ela é aproveitadora, que é mau caráter, que não prestava, blá, blá. Gente que havia participado disso havia sido desde Rodrigo Baltar, passando por Nando Moura, até SMzinho, sem contar os anônimos, certo? Quem seria essa influenciadora? A Júlia Felício da Silva se coloca no YouTube e em outras redes como Raluca. Ela faz uma personagem andrógena, ela é uma mulher, mas se coloca como um menino. De qualquer forma, isso aí acabou não fazendo com que ela tivesse cantadas de homens ditos héteros, tipo o que aconteceu com esse youtuber pequeno aí, que acabou sendo lesado por ela, e que hoje está processando essa menina. A Raluca havia recebido um exposed do influenciador Digo. O Digo faz parte daqueles youtubers que ficaram notabilizados aí por seguirem um certo padrão. O que? Vai comentar sobre algo envolvendo, acho que cultura pop, os demais youtubers, então qualquer outra coisa, com uma voz e narração, um gameplay de fundo, e essa voz geralmente é uma voz de homem beta, de homem frouxo, como eu havia falado, com gameplay de fundo, e com aquela questão de que, você deveria ser isso, ser aquilo. Tipo gente como Kill na voz, anda fazendo, mas ele mostra a cara. Gente como Golart, que havia, entre aspas, sido pioneiro desse tipo de youtuber, certo? Então esse Digo mandou um exposed contra essa Raluca envolvendo esse caso dela com esse youtuber pequeno, chamado Jean L. O Jean L, segundo o Digo, antigamente fazia vídeos envolvendo Minecraft, ou seja, não é uma pessoa tão velha assim, e que hoje acabou fazendo vídeos falando sobre musculação. Dizem que ele também faz parte dessa gama de youtubers masculinistas, Só que eu acho que não, cara. Porém, se ele for um masculinista, vai corroborar aquela afirmação de que, todo o pessoal que é MGTOW, que é Red Pill, e tudo mais, eles só são carentes, inclusive muitos deles têm a homossexualidade enrustida. Poderia ser o caso desse Jean L aí, Tanto é que ele refere-se a Raluca como o Raluco, certo? Mas isso aí é problema dele, cara. O ruim desse tipo de situação foi que a conversa, que deveria ser particular, havia sido exposta. E a Raluca costuma fazer isso aí no seu canal. Ela costuma, de fato, dar em cima dos caras. Isso aí aleatoriamente, pode cair algum famoso, tipo o que aconteceu com o Blusão, que havia falado mal dela em um podcast, certo? Aí empreende conversa por horas ou até mesmo por dias com essa pessoa. Aí no final das contas, ela acaba abandonando tal pessoa, taxando o cara de pedófilo, e tudo mais, e fala que taxando o cara de pedófilo porque a Raluca, ela se assemelha a um garotinho, sacou? Aí claro que com essa acusação o sujeito que havia caído na dela, acabaria sendo, você é isso, você é aquilo, isso aí pelo grande público. Eu acho que, tipo assim, antes de fazer esse tipo de conteúdo, a Raluca sabia que cedo ou tarde daria merda. Ela saberia que poderia dar esse tipo de coisa. Tanto é que, cara, nesses 2 últimos vídeos dela, o último vídeo havia sido feito justamente quando havia rolado tal burburinho, semanas atrás,
ela havia posto à disposição, o seu advogado. A partir do momento em que você tem um advogado e vai empreender um conteúdo controverso, cara, é porque você sabe que vai dar merda. Você sabe que pode dar merda, sacou? Então, a partir disso aí, né, já fica a minha opinião de que a Raluca deveria se ferrar, sacou? Eu acho que só pelo fato de você expor conversas que deveriam ser particulares, né, já é meio caminho andado para você ser criticado. E quando engana o cara, né, seria outro motivo para ser criticado, sacou? E a Raluca faz esse tipo de coisa há muito tempo. Ela começou a ficar conhecida, né, fazendo dancinhas pelo TikTok, né, onde também se vestia de mulher e tudo mais, mas essa coisa de se colocar como sendo menino havia enganado muita gente e engana até hoje, cara. Tanto é que a maioria das pessoas taxa a Raluca de O Raluca, né? Toma ela pelo masculino. E gente como o Blusão, que havia se sentido enganado por ela, né, porque ela havia dado em cima de um cara feio pra cacete como ele, né, havia soltado os cachorros contra ela em um podcast, né, como eu havia falado, certo? Mas nesse caso aí, você até poderia pensar que, pô, cara, mas o Blusão também engana muita gente. E ele também faz isso aí há muito tempo. Ou seja, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Você até poderia pensar isso, até poderia concluir esse tipo de coisa, mas mesmo assim, cara, mesmo que a Raluca poderia ter sido pega para Cristo, né? Mesmo assim, creio que não vai dar em nada, cara. Ela está sendo processada por esse Jean L aí, é capaz que perca, mas no máximo que poderia acontecer seria ela pagar algumas cestas básicas e pronto, acabou. Ela não vai ser prejudicada pela plataforma, tipo o que aconteceu com o Tiff do Xbox Mil Grau, né, do antigo Xbox Mil Grau. A partir disso, algumas pessoas até poderiam falar para mim que, pô, cara, mas no caso do Tiff foi diferente. O cara tava com uma grande empresa por trás, ele havia sido racista, né, contra o pessoal lá do Black Lives Matter, né? Havia falado que, mas se essa é a cultura negra, então eu sou contra, né? Havia falado algo assim. Aí, por conta disso aí, por conta de outras coisas, ele acabou sendo varrido do YouTube. Inclusive, pelo que eu sei aí, ele não pode entrar em outras redes sociais, né? Em algumas em específico. Ele está com uma conta lá na Costa TV, que também é uma plataforma de vídeo, mas bem menos famosa do que o YouTube, né? O cara tá tentando sobreviver aqui nas redes sociais. Só que mesmo assim, cara, o que a Raluca fez foi bastante errado. Foi bastante errado. Não dá para você passar pano. Mas mesmo assim, eu acho que a Raluca não vai ser prejudicada pelo que ela havia feito contra esse youtuber pequeno, esse Jean L. Eu creio que não, cara. E por ser Brasil, é bem capaz que daqui a 6 meses o pessoal mal vá se lembrar do ocorrido. Sacou? O pessoal mal vai se lembrar. Eu creio que vai acontecer esse tipo de coisa. Aí tá, o Blusão havia criticado ela, mas o caso do Blusão, embora ele se assemelhe a ela em relação a enganar as pessoas, tem uma situação um pouco mais grave, cara. Um pouco mais grave. Eu falo isso aí porque, não que eu necessariamente acompanhe o conteúdo dele, mas eu acabo ficando sabendo de algumas coisas. Tipo o que? Você pega o nível de gente o qual ele entra em contato. As mulheres, em sua maior parte, são prostitutas, são atrizes pornô, né? E tem mulher ali que tá meio pancada da cabeça, cara. Ele já havia se envolvido com mulheres aí que são dependentes, né? Gente que não tem muito discernimento do que faz. Mesmo assim, o cara teve sangue frio de colocar elas para fazerem lives para ele ganhar dinheiro em cima delas. Já havia enganado as próprias parceiras aí, né, de vídeo, do tipo assim, pô, eu vou falar aqui que eu vou te dar tal dinheiro, né, mas no fim das contas ela acaba não recebendo. Já havia feito isso aí diversas vezes, cara, sacou? Dentre essas mulheres aí, meio descerebradas, né, teve uma que acabou dispondo a filha dela para fazer live com ele para ganhar dinheiro, sabendo que o Blusão não era fluxo e cheirasse.
O que eu acho, gente? Gente, eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que ter uma oportunidade de evoluir, de conhecer pessoas, formas diferentes de trabalho, de entrar em contato. E eu acho incrível a minha filha tá fazendo esses vídeos com o blusão. Ela super merece. Ele também super merece e eu torço muito por eles. Eu quero que eles triunfem, que eles viajem, que eles façam tudo que tiver direito, sabe? Que eles ganhem todo o dinheiro possível, porque eu não posso estar participando, assim, porque eu não tenho tempo, eu tenho os meus projetos, então eu tenho que estar por aqui nesse momento. Então eu tô desejando tudo de maravilhoso para essas pessoas que eu amo, que fazem parte da minha vida, são cancerianos que nem eu, é um bando de caranguejos junto, tentando triunfar na vida e a gente tá conseguindo, né, galera? Minha geladeira tá vazia, não tem mais comida, acabou tudo. Olha, mas que vergonha! Até a comida que fica em cima do micro-ondas já acabou, foi tudo. Se a pessoa faz isso aí com a própria filha, é porque a filha não tem um pai presente, sacou? Porque se tivesse uma presença masculina ali, você acha que ele permitiria esse tipo de coisa? Se tivesse um cara ali que fosse pai da filha disposta a fazer lives dançando, rebolando a bunda em troca de grana, você acha que o cara permitiria isso aí? Permitiria que sua filha fizesse esse tipo de coisa? Claro que não, porra. Então, aproveitador por aproveitador, blusão e raluca são iguais, cara. Porém, o blusão é um pouco mais prejudicial, né? Até porque ele se encontra com essas pessoas, então a coisa muda um pouco de figura. Agora, a raluca não, tudo que ela faz é pela internet. Você pega esse tipo de coisa, você pega que essa insistência dela se colocar como um menino, né, pode ter algum componente psicológico, certo? Não sei como anda a situação dela enquanto Júlia, né? Não sei se a família dela está desestruturada, mas se tiver, você poderia aventar a possibilidade de que a raluca havia ficado meio doidinha da cabeça por conta de desestrutura familiar. E você pega que os jovens de hoje em dia, eles estão, digamos assim, sofrendo bastante, tanto com desestrutura familiar, quanto por doenças do novo século, né, tipo ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, depressão, certo? E eles acabam afogando as suas mágoas nos amigos. Quando você não tem um pai ou mãe presente, você acaba fazendo esse tipo de coisa. Você acaba dando atenção aos seus amigos, acaba absorvendo a, digamos assim, cultura que eles podem te oferecer. É por isso que ocorrem situações envolvendo o quê? Uma menina que é hétero, aí se junta com alguns amigos ali que são um pouco mais liberais, acaba se tornando bissexual, então até mesmo acaba se tornando sapatão. Ou então aquela menina ali que, eu sofri bullying por ser gorda, né? Aí eu acabo me tornando anoréxica, né? Acabo me tornando bulímica, né? Tipo que poderia ter acontecido com a própria raluca, porque se você pegar as fotos que foram expostas, né, há anos atrás, isso aí envolvendo um primeiro expose de que a própria raluca havia sofrido, né? Ela era uma menina gordinha, cara. Aí hoje ela tá magra, hoje ela tá varapau. Você não acha que poderia ter esse componente psicológico, cara, envolvendo a personagem raluca? Você não acha que poderia acontecer esse tipo de coisa? E sobre essa insistência dela afirmar que era um menino, né? Mas eu creio que isso aí faça parte mais da personagem do que da pessoa em si. Mas mesmo assim, ela já havia feito vídeos de dancinhas, expondo, né, o fato de que era uma mulher. Ela havia feito uma dancinha com o maiô cavado, estava tão apertado ali que não dava para você forçar a barra de que haveria alguma chance de ter um volume ali referente ao saco escrotal dela, ao possível saco escrotal que ela poderia ter.
Não, cara, é corpo de mulher mesmo, corpo de mulher, certo? Mas ela mantém o personagem Haluca. Ela colocou isso aí como um modo de vida dela, como o seu modo de sobrevivência. Agora você corta as redes sociais, você corta a internet dessa Haluca, aí ela vai ser o quê? Sacou? Então, por mais que ela esteja errada nessa situação envolvendo tanto o Jean L. quanto outras pessoas que haviam sido enganadas por ela, né? Lembrando que ela havia enganado um youtuber gamer que aparentemente, isso aí na minha opinião, aparentemente tinha transtorno do espectro autista, né? Ela enganou o cara, né? Isso aí junto com outro sujeito lá, né? Que havia participado da brincadeira, da trollagem, né? Apesar de tudo isso, cara, eu penso assim, a Haluca deveria participar de alguma consulta psicológica, né, de alguma coisa assim, cara, porque aparentemente há algo errado na estrutura dela, cara, enquanto pessoa, certo? A ponto de insistir com esse personagem, né, como eu já havia falado umas trocentas vezes. Eu acho que ela deveria se consultar. Porque, pô, cara, você pega aqui o próprio plot do canal dela, esse negócio aí de ficar cantando as pessoas, né, enganando elas, aí para depois expor a conversa, cara, não seria algo feito por gente normal. Simplesmente não seria. Ah, mas é uma pegadinha, né? Como você falou, foi uma trollagem. Ok, cara, pode ser trollagem, mas uma pegadinha tem um componente um pouco menos prejudicial, cara, do que a Haluca anda fazendo no canal dela. Tem um nível muito menos prejudicial em relação à pessoa que acaba sendo lesada. Sacou? A situação é um pouquinho diferente, cara. Então, aí você pega aqui o Digo, que havia feito o vídeo Exposed, né, sobre ela, e que posteriormente havia ocasionado na enxurrada de youtubers criticando a Haluca, havia deixado claro também que tal vídeo havia sido feito com uma espécie de ressentimento, alimentado pelo próprio Digo, cara. Porque no final do vídeo ele explica que estava disposto a conversar com a Haluca, né? Isso aí foi há anos atrás, mas ela não queria papo com ele, inclusive havia falado outras coisas, né, para desprezá-lo. O Digo, embasado nesse possível ressentimento, havia mandado esse Exposed aí, havia praticamente utilizado o drama do Jean L, para querer prejudicar essa Haluca, para querer desmoralizá-la. Seria uma espécie de bate e volta, sacou? Com um pouquinho de loading, né? Mas mesmo assim havia sido feito. E o cara acabou sendo sagrado como uma espécie de herói da situação, porque ele expôs a maldade que a Haluca havia feito. Mas, pô, cara, tanto eu quanto o Rodrigo Baltar havíamos sacado que o Digo, na verdade, ele estava afim dessa Haluca, cara. Ele estava afim dela. Talvez soubesse que a Haluca era uma mulher, naquela época em que ele havia sido desprezado por ela. Mas, pô, cara, você fazer esse tipo de coisa imbuído no ressentimento de rejeição, eu acho que conta menos a favor da sua integridade, cara, nesse caso. Na minha opinião. Se a Haluca tivesse se envolvido com esse cara, e a Haluca tem 22 anos, ela não é menor de idade. Se a Haluca tivesse se envolvido com esse cara, você acha que ele faria esse tipo de vídeo? Claro que não, cara. É claro que não. Eu vou repetir aqui o que eu havia falado sobre o tipo de youtuber que o Digo faz parte. Pô, ele é um sujeito que apresenta-se o que mesmo como uma espécie de bastião da opinião, né, e tudo mais. Ele tem todo o direito de dar opinião sobre quaisquer coisas, né? Não estou censurando ele. Ele tem todo o direito de ser youtuber, mas ele se apresenta com uma voz em off, com uma voz frouxa, de homem beta frouxo. Então, essa rejeição que ele havia sofrido por parte da Haluca ter se convertido em um ressentimento, que acabou estourando em um vídeo Exposed, em um caso que não teve absolutamente nada a ver com ele, foi algo bastante previsível, cara. Foi algo previsível. É tipo assim, não estou falando que a Haluca deveria ter a obrigação de falar com ele, mas aparentemente, ele havia mostrado que só havia feito aquele vídeo Exposed por conta desse ressentimento aí, cara.
por conta de que ela havia o rejeitado. Sacou? Eu acho que foi por isso. Eu acho. Né? Por um lado, acabou trazendo luz às coisas que a Raluca anda fazendo no canal dela. As coisas bastante injustas. E eu tenho certeza que não seria a única opção de você fazer sucesso aqui na plataforma. Existem muitas outras opções, certo? E aí você aventa a possibilidade de ter algo solto na cachola da própria Raluca. E por outro lado, você pega que esse tipo de coisa serviu apenas para engrandecer o ego do próprio Digo, né? Do Rodrigo aí, né? E por conta disso, você saca que o Digo não deveria ser parabenizado por esse exposed, cara. Ele não deveria ter sido parabenizado. Sacou? Então, pra fechar esse papo, cara, eu tava pensando sobre esse assunto aí por dias, cara. Por dias. Eu pensei no que a Raluca poderia estar sofrendo enquanto Júlia. Pensei no que esse Jean L poderia estar sofrendo também, né? Porque ele foi o grande prejudicado. Mas, cara, eu mantenho a minha afirmação de que a Júlia estaria sofrendo uma espécie de pressão psicológica, cara, envolvendo questões pessoais. Algumas pessoas até poderiam falar pra mim que, pô, cara, mas a Raluca só queria ser diferente. Ela fez algo que geralmente você não encontra o que mesmo como conteúdo de nenhum outro youtuber, ao menos aqui do Brasil. Ok, tem esse componente, mas você enganar as pessoas, cara, enganar as pessoas falando que isso aí numa conversa que deveria ser particular. Você falando que tá afim delas, inclusive ela havia feito isso aí com uma mulher, cara, com a mãe, né, de um desses... Não, eu acho que nem youtuber o cara né? Ela ficou insistindo, né, com ela, certo? Você não acha que o moleque aí não poderia ter sido traumatizado com esse tipo de coisa? Só que, cara, eu acho que por ser adolescente, eu acho que ele não moveria mundos e fundos para prejudicar a Raluca. Inclusive, aparentemente ele não sabia que era a Raluca, porque se soubesse, talvez ele pudesse fazer alguma coisa. E a Raluca tava dando em cima da mãe dele, cara. Uma senhora. Aí, a partir disso, você não acha que, além do componente maligno, a Raluca não estaria precisando de ajuda psicológica?